Você já percebeu como as pessoas mais fracas são sempre as mais barulhentas? Elas gritam, fazem ameaças, exigem atenção, precisam constantemente provar seu valor. Enquanto isso, as pessoas verdadeiramente fortes caminham em silêncio. Elas não precisam anunciar sua força porque ela é óbvia em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão. A verdadeira força não faz barulho. Ela simplesmente é. E hoje, vou te revelar 12 atitudes que demonstram poder genuíno, sem precisar de gritos, sem drama, sem espetáculo. São atitudes que os estoicos praticavam há mais de 2000 anos e que continuam sendo as marcas das pessoas mais fortes e respeitadas em qualquer época. Porque aqui está o segredo que a maioria das pessoas nunca entende. Força não é sobre dominação. Não é sobre fazer outros se curvarem. Não é sobre ser o mais alto na sala. Força verdadeira é sobre controle interno, sobre dignidade inabalável, sobre a capacidade de permanecer centrado quando tudo ao seu redor está em caos. É sobre fazer o que precisa ser feito sem precisar de validação, sem precisar de aplausos, sem precisar que outros reconheçam. E quando você desenvolve essas 12 atitudes, quando você as incorpora na sua forma de ser, algo extraordinário acontece. As pessoas sentem sua força. Elas respeitam você naturalmente. Não porque você exigiu, mas porque você emanou algo que não pode ser falsificado. Está pronto para descobrir essas atitudes e transformar completamente a forma como você se apresenta ao mundo? Então vamos começar agora. Mas antes de revelar essas 12 atitudes poderosas, deixe-me contar uma história que ilustra perfeitamente a diferença entre força barulhenta e força silenciosa. Em uma antiga vila japonesa, havia 2 mestres de artes marciais. O primeiro era conhecido por suas demonstrações espetaculares. Ele quebrava tábuas, lutava em praça pública, desafiava qualquer um que duvidasse de sua força. As pessoas vinham de longe para ver suas performances impressionantes. Ele era famoso, admirado, temido. O segundo mestre era quase desconhecido. Ele vivia quietamente, ensinava poucos alunos, nunca fazia demonstrações públicas. Quando perguntavam por que ele não provava sua força, ele simplesmente sorria e continuava seu trabalho. Um dia, um grupo de bandidos invadiu a vila. O primeiro mestre, o famoso, correu para enfrentá-los com grandes gritos e movimentos elaborados. Mas quando a luta real começou, quando não havia plateia para impressionar, ele hesitou. Sua força era toda performance, e quando realmente importava, ela desapareceu. O segundo mestre, o silencioso, simplesmente caminhou calmamente até os bandidos. Não gritou, não fez ameaças, não assumiu poses dramáticas. Apenas olhou para eles com uma tranquilidade tão absoluta, uma presença tão poderosa, que os bandidos sentiram imediatamente que estavam diante de algo muito além de sua capacidade. E sem uma única palavra, sem um único golpe, eles recuaram e fugiram. Os moradores da vila finalmente entenderam. Força verdadeira não precisa ser provada porque ela é sentida. Ela emana de quem você é, não do que você finge ser. Essa é a lição que você precisa aprender. As 12 atitudes que vou compartilhar não são performances. São formas de ser que transformam você de dentro para fora, tornando sua força inegável sem precisar anunciá-la. Primeira atitude: manter a calma sob pressão. Você já viu como a maioria das pessoas reage quando as coisas dão errado? Elas entram em pânico, gritam, perdem completamente a compostura. E isso não demonstra força, demonstra fraqueza. Porque força não é sobre nunca enfrentar dificuldades, é sobre como você se comporta quando elas chegam. Uma pessoa verdadeiramente forte mantém a calma quando todos ao redor estão perdendo a cabeça. Não porque a situação não é séria, mas porque pânico não resolve nada. Os estoicos praticavam isso religiosamente. Marco Aurélio, governando um império em colapso, enfrentando guerras, pragas, traições, escrevia em suas meditações sobre a importância de manter a serenidade interna, independentemente do caos externo. Ele sabia que sua capacidade de pensar claramente, de tomar boas decisões,
de liderar efetivamente, dependia completamente de sua calma. E aqui está o que acontece quando você se torna a pessoa calma na tempestade. Outros naturalmente se voltam para você. Eles buscam sua orientação, confiam em seu julgamento, sentem-se seguros em sua presença. Você se torna um âncora para aqueles que estão sendo jogados pelas ondas. E isso é poder real. Não o poder de fazer barulho, mas o poder de trazer paz. Então, como você desenvolve essa calma? Primeiro, reconheça que pânico é uma escolha. Os eventos externos não controlam seu estado interno, você controla. Segundo, pratique respiração consciente nos momentos de estresse. 3 respirações profundas podem mudar completamente seu estado. Terceiro, desenvolva a perspectiva. Isso realmente importa em 5 anos? Na maioria das vezes, não. Então por quê? Perder a calma por algo temporário? Segunda atitude, dizer não sem explicações elaboradas. Pessoas fracas não conseguem dizer não. Elas dizem sim para tudo, sobrecarregam-se, tentam agradar a todos e então se ressentem. Ou quando finalmente dizem não, elas dão 1000 desculpas, justificativas elaboradas, tentando convencer o outro de que seu não é válido. Como se precisassem de permissão para proteger seus limites. Uma pessoa forte diz não simplesmente. Não posso. Não vou fazer isso. Não. Obrigado. Sem drama, sem desculpas elaboradas, sem culpa. Apenas uma declaração clara de seus limites. E aqui está o que é poderoso nisso. Você não está negociando. Não está pedindo permissão. Está declarando uma realidade. E as pessoas respeitam isso, mesmo que não gostem. Porque força tem um peso que não pode ser ignorado. Os estoicos entendiam que seu tempo e energia são recursos finitos e preciosos. Sêneca escreveu extensivamente sobre isso. Ele dizia que permitir que outros desperdicem seu tempo é o maior erro que você pode cometer. Porque tempo é a única coisa que você nunca recupera. Então dizer não a pedidos que não servem seus objetivos, que não estão alinhados com seus valores, não é egoísmo, é sabedoria. É você declarando que sua vida tem propósito e você não vai desperdiçá-la em coisas que não importam. E quando você faz isso consistentemente, quando você protege seus limites sem culpa, algo mágico acontece. As pessoas param de te pedir coisas frívolas. Elas sabem que você é seletivo, que seu sim significa algo. Então, quando você diz sim, tem peso. Você se torna alguém cujo tempo e atenção são valiosos, porque você os trata como valiosos. Terceira atitude: escutar mais do que falar. Pessoas inseguras sentem necessidade constante de preencher o silêncio com suas palavras. Elas falam sobre si mesmas, suas conquistas, suas opiniões, como se o barulho constante provasse sua importância. Mas pessoas fortes entendem o poder do silêncio e da escuta. Elas falam menos, porque não precisam provar nada. E quando falam, suas palavras têm peso porque são raras e consideradas. Epicteto ensinava que temos 2 ouvidos e uma boca por uma razão, para escutar 2 vezes mais do que falamos. E havia profunda sabedoria nisso. Quando você escuta verdadeiramente, você aprende. Você entende pessoas, situações, dinâmicas que os faladores constantes nunca percebem. Você obtém informação que outros não têm, porque estavam ocupados demais falando sobre si mesmos. E há poder nisso. Conhecimento é poder. E conhecimento vem de observar e escutar, não de falar. Mas há outro tipo de poder na escuta: presença. Quando você realmente escuta alguém, dando atenção total, você demonstra uma força de caráter que é rara no mundo de hoje. Você mostra que é seguro o suficiente para não precisar do holofote constantemente. E as pessoas sentem isso. Elas se sentem vistas, valorizadas, importantes na sua presença, e então querem estar perto de você. Você se torna magneticamente atraente não por falar sobre quão incrível você é, mas por fazer outros se sentirem ouvidos. Então, pratique isso. Na próxima conversa, fale metade do que você normalmente falaria. Escute 2 vezes mais. Faça perguntas.
Esteja genuinamente curioso e observe como isso muda a dinâmica, como as pessoas te veem diferente, como você ganha respeito e influência sem precisar exigi-los. Quarta atitude: manter suas promessas silenciosamente. Pessoas fracas fazem grandes anúncios sobre o que vão fazer. Elas contam a todo mundo seus planos, suas metas, seus projetos futuros. E então, quando inevitavelmente não cumprem, elas têm mil desculpas. Pessoas fortes fazem o oposto. Elas falam menos e fazem mais. Elas não anunciam suas intenções, apenas cumprem. E então os resultados falam por si mesmos. Marco Aurélio tinha uma frase poderosa: não fale sobre o que o homem bom deve ser, seja. Essa é a essência dessa atitude. Pare de falar sobre o que você vai fazer e simplesmente faça. Porque aqui está a verdade. Cada vez que você anuncia uma intenção e não cumpre, você perde credibilidade. Não só com os outros, mas consigo mesmo. Você treina seu cérebro para ver suas palavras como vazias. E então, suas promessas para si mesmo param de ter peso. Mas quando você silenciosamente cumpre, quando você faz o que disse que faria sem alarde, você constrói algo inestimável: integridade. E integridade é a base de toda força verdadeira. É o alinhamento entre o que você diz e o que você faz. E quando você tem isso, quando as pessoas sabem que sua palavra é sua garantia, você não precisa convencer ninguém de nada. Sua história fala por você. Então pare de anunciar seus planos. Pare de buscar validação antecipada. Apenas trabalhe silenciosamente em seus objetivos e deixe os resultados criarem o barulho que você não fez. Quinta atitude: admitir erros sem se diminuir. Pessoas fracas não conseguem admitir que estavam erradas. Elas se defendem, dão desculpas, culpam circunstâncias ou outras pessoas, porque para elas, estar errado é uma ameaça à sua identidade. Pessoas fortes fazem o oposto. Elas admitem erros rapidamente, sem drama, sem autoflagelação, mas também sem desculpas. Eu estava errado. Eu cometi um erro. Vou corrigir isso. Simples, direto, poderoso. E aqui está porque isso demonstra força. Porque só pessoas seguras de si podem admitir imperfeição. Pessoas inseguras precisam manter uma fachada de perfeição porque acreditam que seu valor depende de nunca errar. Pessoas fortes sabem que seu valor é intrínseco, não dependente de serem perfeitos. Então elas podem admitir erros porque isso não as define. Os estoicos praticavam autorreflexão diária. À noite, Marco Aurélio revisava seu dia, identificando onde havia agido abaixo de seus ideais, onde havia errado. Não para se punir, mas para aprender e melhorar. Essa prática de honestidade brutal consigo mesmo é o que permitia que ele crescesse constantemente. E aqui está o paradoxo bonito. Quando você admite erros prontamente, as pessoas te respeitam mais, não menos, porque elas veem alguém com integridade, alguém que valoriza a verdade acima do ego. E isso é raro e admirável. Então, da próxima vez que você errar, e você vai errar porque é humano, admita, simplesmente. Sem drama, sem desculpas, sem diminuir sua dignidade. Apenas reconheça, aprenda e continue. Essa é força real. Sexta atitude: não se defender de críticas infundadas. Pessoas inseguras sentem necessidade de se defender de toda crítica, de explicar, justificar, provar que o crítico está errado. Elas gastam energia enorme lutando contra opiniões que não importam. Pessoas fortes fazem algo diferente. Elas simplesmente não respondem. Não porque são passivas ou fracas, mas porque sabem que não precisam. Elas entendem algo fundamental. Você não precisa frequentar toda a discussão para a qual foi convidado. Quando alguém te critica injustamente, você tem escolha. Você pode entrar em modo de defesa, gastando energia tentando mudar a opinião deles. Ou pode simplesmente não participar desse jogo. Pode reconhecer internamente que a crítica não tem fundamento e seguir em frente. Os estoicos eram mestres nisso. Epicteto ensinava que você não pode controlar o que outros pensam de você. Então,
Por que desperdiçar energia tentando? Se a crítica é válida, aprenda com ela. Se não é, ignore-a. Simples assim. E aqui está o poder nisso. Quando você não se defende freneticamente, quando você mantém sua calma diante de acusações injustas, você demonstra uma força que desarma o crítico. Eles querem uma reação, querem te ver perturbado. E quando você não dá isso a eles, quando você permanece imperturbável, você venceu. Não porque provou que eles estavam errados, mas porque manteve seu poder e paz. Sua indiferença à opinião deles é a declaração mais poderosa que você poderia fazer. 7ª atitude: ajudar sem buscar reconhecimento. Pessoas que precisam de atenção fazem questão de que todos saibam quando elas ajudam alguém. Elas postam nas redes sociais, contam para todo mundo, se certificam de que sua bondade seja reconhecida. Pessoas verdadeiramente fortes ajudam em silêncio. Elas fazem o bem porque é certo, não porque querem aplausos, e não dizem nada sobre isso. Os estoicos acreditavam que a virtude é sua própria recompensa. Fazer o certo não precisa de validação externa. Na verdade, buscar validação corrompe o ato. Transforma algo puro em algo transacional. Então, quando você ajuda alguém sem anunciar, quando você faz a coisa certa mesmo, quando ninguém está olhando, você está praticando força de caráter da forma mais pura. Você está sendo bom porque é quem você é, não porque quer algo em troca. E há um poder imenso nisso, porque você se torna imune à manipulação. Ninguém pode te controlar através de aprovação ou desaprovação, porque você não está buscando nenhuma das duas. Você tem uma bússola moral interna que guia suas ações independentemente da plateia. E isso é liberdade, é força. Então, da próxima vez que você ajudar alguém, ajude verdadeiramente. Não conte para ninguém, não poste, não espere agradecimento. Apenas faça porque é certo e sinta o poder silencioso de ser alguém de verdadeiro caráter. 8ª atitude: deixar relacionamentos tóxicos sem drama. Pessoas fracas ficam presas em relacionamentos tóxicos porque não conseguem sair sem fazer uma cena. Elas precisam de uma grande briga, de um confronto dramático, de fazer a outra pessoa entender por que estão saindo. Pessoas fortes simplesmente saem. Elas reconhecem que o relacionamento não serve mais, estabelecem o limite e se afastam, sem precisar convencer o outro de nada, sem precisar de um último grito. Apenas a decisão tranquila de que isso acabou e a ação de se afastar. Os estoicos ensinavam sobre a impermanência. Todas as coisas mudam, incluindo relacionamentos. E quando um relacionamento se torna tóxico, mantê-lo não demonstra lealdade, demonstra falta de amor próprio. Então a pessoa forte avalia objetivamente: esta relação está me servindo ou me destruindo? E se a resposta é destruindo, ela age. Não com raiva, não com ressentimento, apenas com a clareza de quem sabe seu próprio valor. E aqui está o poder disso. Quando você pode sair sem drama, você mantém sua dignidade completa. Você não deu a outra pessoa o poder de te ver perturbado, zangado, desesperado. Você simplesmente reconheceu a realidade e ajustou sua vida de acordo. Isso é controle. Isso é força. E isso deixa você livre para encontrar relacionamentos que realmente te servem. 9ª atitude: aceitar elogios com humildade. Pessoas inseguras reagem a elogios de duas formas extremas, ou defletem completamente, negando tudo porque não acreditam que merecem, ou aceitam com arrogância exagerada, usando o elogio para inflacionar seu ego já frágil. Pessoas fortes fazem algo diferente. Elas simplesmente dizem obrigado. Elas reconhecem o elogio sem negá-lo nem deixá-lo subir a cabeça. Elas sabem seu valor, então elogios nem deflacionam nem inflacionam. Apenas confirmam o que elas já sabem sobre si mesmas. Marco Aurélio escreveu: aceite o que vem sem vaidade e deixe ir sem apego. Isso se aplica perfeitamente a elogios. Quando alguém te elogia, aceite graciosamente. Reconheça o trabalho que você fez que levou a esse reconhecimento. Mas não deixe que defina você.
Porque se você permite que elogios te elevem, você também permite que críticas te destruam. Você dá a outros o poder sobre seu senso de valor. A pessoa verdadeiramente forte mantém uma avaliação interna constante de si mesma, não afetada por opiniões externas, positivas ou negativas. E isso é libertador. Você se torna impermeável tanto à adulação quanto à crítica, mantendo seu curso independentemente do que outros dizem. 10ª atitude: trabalhar em silêncio enquanto outros fazem barulho. Você já notou como as pessoas que mais falam sobre trabalhar são frequentemente as que menos fazem? Elas precisam fazer barulho porque não têm resultados para mostrar. Pessoas verdadeiramente fortes e bem-sucedidas trabalham silenciosamente. Elas colocam a cabeça baixa, fazem o trabalho e deixam os resultados falarem. Não porque sejam tímidas ou humildes demais, mas porque entendem que energia gasta falando sobre trabalho é energia não gasta fazendo o trabalho. Os estoicos valorizavam ação sobre palavras. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, incorpore-a. O mesmo se aplica ao trabalho. Não fale sobre o que você está fazendo, apenas faça. E quando os resultados chegarem, eles criarão muito mais impacto do que qualquer anúncio antecipado poderia. Há também um elemento estratégico nisso. Quando você trabalha silenciosamente, você mantém suas cartas escondidas. Competidores não sabem o que você está planejando. Pessoas que poderiam te desencorajar não têm oportunidade. Você simplesmente executa, e quando revela o resultado, é tarde demais para qualquer um interferir. Isso é poder tático. Então pare de anunciar seus planos nas redes sociais. Pare de buscar validação para cada pequeno passo. Apenas trabalhe, consistentemente, silenciosamente, e deixe seu sucesso fazer todo o barulho necessário. 11ª atitude: perdoar sem anunciar. Pessoas fracas ou guardam rancor eternamente, permitindo que a raiva as consuma, ou quando finalmente perdoam, elas fazem questão de anunciar: eu te perdoo, como se estivessem conferindo um grande favor. Pessoas fortes perdoam silenciosamente. Elas reconhecem que guardar rancor só as machuca. Então, elas liberam, mas não fazem espetáculo disso. Apenas seguem em frente. Marco Aurélio escreveu extensivamente sobre perdão, não porque as pessoas que o traíram mereciam, mas porque ele merecia paz. Ele entendia que raiva é um veneno que você bebe esperando que o outro morra. Então ele escolhia a liberação não como presente para o transgressor, mas como presente para si mesmo. E aqui está o poder do perdão silencioso. Você não está fazendo nada pelo outro, está fazendo por você. Está escolhendo sua paz sobre sua raiva. E não precisa anunciar isso, porque não é sobre eles verem quão magnânimo você é. É sobre você se libertar de um peso que estava carregando. Quando você perdoa silenciosamente, quando você simplesmente solta e segue em frente, você demonstra uma força que poucos possuem, a capacidade de controlar completamente seu estado interno. Você não está à mercê do que outros fizeram. Você escolhe como se sente, como reage, se carrega ou não carrega essa dor. E essa autonomia emocional é o maior poder que existe. 12ª atitude: saber quando se retirar. Pessoas fracas sentem necessidade de ter a última palavra em toda discussão. Elas não conseguem sair de uma situação sem sentirem que venceram. Pessoas fortes sabem quando uma conversa não está levando a lugar nenhum e simplesmente se retiram. Elas não precisam vencer toda a batalha porque escolhem suas batalhas sabiamente e sabem que, às vezes, a vitória está em não lutar. Os estoicos eram mestres da retirada estratégica. Eles sabiam que nem toda provocação merece resposta. Nem toda discussão vale a energia. Então eles desenvolveram a arte de se retirar com dignidade, não fugindo, mas escolhendo conscientemente não participar de algo que não serve seus objetivos. E há imenso poder nisso, porque quando você pode sair de uma discussão acalorada sem sentir que precisa provar algo, você mantém todo o seu poder. Você não deu ao outro a satisfação de te ver perturbado.
Você não desperdiçou energia em algo improdutivo. Você simplesmente reconheceu que não havia valor em continuar e se retirou. Isso requer tremenda força de caráter. Requer que você seja seguro o suficiente para não precisar vencer toda vez. Requer que você valorize sua paz acima do seu ego. E quando você desenvolve essa capacidade, quando você pode deixar outros terem a última palavra porque você sabe que isso não importa, você se torna verdadeiramente livre. Você não é mais controlado por provocações, por egos, por jogos. Você simplesmente mantém seu curso, imperturbável. E aqui chegamos ao final dessa jornada, pelas 12 atitudes que demonstram força verdadeira sem precisar de gritos. Manter calma sob pressão. Dizer não sem desculpas. Escutar mais do que falar. Manter promessas silenciosamente. Admitir erros sem se diminuir. Não se defender de críticas infundadas. Ajudar sem buscar reconhecimento. Deixar relacionamentos tóxicos sem drama. Aceitar elogios com humildade, trabalhar em silêncio, perdoar sem anunciar e saber quando se retirar. Essas não são apenas atitudes, são formas de ser, são manifestações de força interior, de caráter sólido, de dignidade inabalável. E a beleza disso é que você pode começar a praticá-las hoje mesmo. Escolha uma, apenas uma, e comprometa-se a incorporá-la esta semana. Talvez seja manter a calma na próxima situação estressante. Talvez seja dizer não a um pedido que você normalmente aceitaria por culpa. Talvez seja escutar verdadeiramente na próxima conversa em vez de esperar sua vez de falar. Apenas comece. E observe o que acontece. Observe como as pessoas te veem diferente. Observe como você se sente mais forte, mais centrado, mais em controle. Porque essas atitudes não apenas comunicam força aos outros, elas constroem força em você. Cada vez que você pratica, você reforça quem você está se tornando. E com o tempo, essas atitudes se tornam automáticas. Elas se tornam quem você é. E então, você não precisa pensar em demonstrar força. Você simplesmente a emana, naturalmente, silenciosamente, poderosamente. Se esta mensagem ressoou com você, se você quer se tornar alguém que emana força silenciosa, deixe seu like agora. Isso me mostra que este conteúdo está fazendo diferença e me dá energia para continuar compartilhando sabedoria estoica prática. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para receber mais ensinamentos que podem transformar quem você é. Nos comentários, escreva apenas força silenciosa. Assim saberei que você está comprometido em desenvolver essas atitudes. Até o próximo vídeo, meu amigo. E lembre-se, verdadeira força não precisa gritar. Ela simplesmente é. Comece hoje a ser essa força.